caso de hoje acontece no ano de 2018 e envolve uma família com 4 integrantes na cidade de Frederick, estado de Colorado, nos Estados Unidos. Vamos falar hoje sobre o caso da família Watts. Oi, mais uma vez, eu sou a Gabriela e aqui eu trago histórias reais, casos que não devem ser repetidos, vítimas que não devem ser esquecidas e que culpados sejam eternamente responsabilizados. Tudo que vai ser relatado no caso de hoje, vocês conseguem encontrar com muita facilidade na internet e também a Netflix possui um documentário a respeito desse caso que chama American Murder: The Family Next Door. E, assim, é um documentário fabuloso. Não em questão do que acontece, mas por conta das quantidades de informações que você encontra. Como a família das vítimas foi quem auxiliou a Netflix para fazer esse documentário, então lá você encontra muitas informações, sendo elas imagens, áudios, vídeos, bastante conteúdo com relação às pessoas envolvidas naquele caso, e a maneira com que esse documentário ele é estruturado com aquelas imagens das bodycams dos policiais. Então, o documentário em si, ele é recheado de informação, não só de conteúdos das redes sociais, mas também das imagens ali propriamente das investigações. Eu vou começar apresentando a família para vocês, se iniciando das pessoas mais velhas. A Shanann Catherine Rusick é uma mulher nascida no dia 10 de janeiro de 1984. Filha de Frank e Sandy Rusick, ela tinha um irmão chamado Frank, mesmo nome de seu pai. A família dela é muito amorosa, sempre foi muito presente com ela, mas ela nunca teve uma vida muito fácil, já que aos 26 anos, Shanann descobriu que ela tinha lúpus. Ela é uma doença inflamatória crônica e autoimune, então os órgãos e os tecidos não funcionam da maneira com que deveria. O organismo dela funciona de uma maneira diferente, bem mais lento do que o nosso. Ela apresentava queda de cabelo, era uma dor constante nas juntas, dor no corpo, uma sensação de gripe eterna. Ela fica também mais propensa a desmaios. Então, o lúpus, ele é uma condição que não tem cura, mas ele possui tratamento. As pessoas que têm lúpus hoje em dia conseguem fazer o tratamento e ter uma qualidade de vida normal. Agora, o Christopher Lee Watts nasceu no dia 16 de maio de 1985, natural de Spring Lake, Carolina do Norte. Filho de Ronald e Cindy Watts, ele possuía uma meia-irmã, do qual não se envolve muito no caso e não tem tanto contato assim com ele. Dentre os dois, é passado um pouco mais das informações da vida pregressa da Shanann do que do Christopher. Não existem tantas informações assim dele, a não ser que ele não possui um ensino superior, ele não fez faculdade, mas ele é formado no ensino técnico de mecânica. Inclusive, o sonho dele era trabalhar como mecânico dos carros da NASCAR. Já a Shanann, a gente tem um pouco mais de informação da vida pregressa dela. A Shanann já tinha se casado uma vez, no ano de 2002, com um homem chamado Leonard King, mas infelizmente esse relacionamento não durou muito tempo. Não foi por conta de briga nem de traição, mas sim é um desgaste natural. O Leonard falava que ela trabalhava bastante, então eles não tinham tanto contato assim. Então, mesmo o casal buscando por um aconselhamento conjugal, o relacionamento termina no ano de 2008. O primeiro contato dos dois começa na rede social do Facebook. O Christopher, ele manda uma solicitação para ela. Ela relata mesmo posteriormente que o Christopher, assim que manda a solicitação para ela, ele tenta manter contato, tenta fazer com que os dois se conheçam. Só que por conta do lúpus, por conta da situação atual da vida da Shanann naquela altura, era algo que ela não queria. Então, ela mesmo relata que ela dá vários e vários motivos para que o Christopher vá seguir com a vida dele e desista de querer conhecê-la. Inclusive, é relatado por ela mesmo, que ele tenta não ter só um relacionamento romântico, mas ele tenta fazer uma amizade. Ele até diz pra ela que eles não têm a obrigação de levar aquilo adiante, que aquilo não tem a obrigação de se tornar um relacionamento, mas que os dois podem se tornar amigos. Então a Shanann acaba ficando um pouco mais relaxada com relação a isso e começa a ter um contato um pouco maior com o Christopher. Só que o primeiro encontro dos dois acaba não dando certo. O Christopher vai até a casa da Shanann buscar ela para que eles possam fazer algum programa juntos, só que ela acaba passando mal. Então ele acaba parando o carro, ele deixa com que ela deite no seu colo e ela fica aproximadamente umas 2 horas ali no colo dele, e ele fazendo carinho na cabeça dela para que ela acabe retomando ali aquela estado de consciência 100%, né, porque ela não estava passando muito bem. Só que é passado que nesse momento das 2 horas, ele só ficou ali com ela prestando o apoio que ela precisava. Depois, nas redes sociais, a Shanann também frisa que, embora ela tenha dado todos os motivos para que o Christopher vá embora, ele decida mesmo, né, mesmo assim tendo ficado, e ele ser uma pessoa solidária e querer ajudar, acompanhar ela nas consultas por conta do lúpus, foi um dos motivos que fez com que ela se apaixonasse por ele. Então, em 2010, eles começam um relacionamento e, posteriormente, no ano de 2012, eles acabam se casando. Inclusive, tem uma curiosidade muito interessante sobre esse casamento, é que, como os pais do Chris e a Shanann não se davam bem, os pais dele não compareceram ao casamento do próprio filho. A Cindy, que é a mãe do Christopher, ela fala desde o princípio que
elas não se davam bem por conta do estilo de como a Shannon tratava o filho dela. Ela falava que a Shannon era uma mulher muito autoritária, que tentava mandar no filho dela a todo momento. Pelo que dá para entender, existe uma rixa sim entre as duas, porque a Cindy, ela encara o filho como se fosse uma posse, uma propriedade. O problema aqui não é pessoalmente com a Shannon, e sim com qualquer mulher que aparecesse na vida do Christopher. Como quem apareceu foi a Shannon, então foi nela que ela acabou mirando toda aquela raiva sobre roubar o filho dela. Então, no casamento, que era o dia mais importante do seu filho, como os pais dele já não estavam presentes, toda aquela tensão que existia entre a Shannon e o Ronald e a Cindy acaba ficando um pouco mais presente. E um pouco depois do casório, eles acabam se mudando para Frederick, no Colorado. Então lembrem que a família deles, eles eram da Carolina do Norte, eles acabam basicamente atravessando o país e eles acabam se mudando para Frederick, no Colorado, que aquele momento era uma cidade que estava avançando muito, principalmente no ramo petrolífero, que é onde o Chris consegue um trabalho. Ele começa trabalhando como operador na empresa Anadarko Petroleum. Já a Shannon era uma pessoa muito desenvolta nessa parte de comunicação e vendas. Ela era uma pessoa muito persuasiva. E embora quando eles começaram um relacionamento, ela trabalhasse num hospital infantil, logo após ela sair desse emprego, ela inicia uma carreira como promotora de vendas do produto Level, da marca Thrive, que é como se fosse um suplemento, uns suplementos adesivos que você cola no corpo. Inclusive tem bastante foto da Shannon com esses adesivos aqui, que eu vou colocar aqui durante o vídeo para vocês. Se a gente for comparar aqui no Brasil, embora a gente não tenha essa parte dos adesivos, mas se for comparar com uma empresa que a gente tem aqui, é muito semelhante com o esquema ali da Herbalife, sabe? É o comércio dos produtos para que você tenha uma vida mais saudável. E agora a gente introduz outras duas componentes da família, as duas filhas do casal. A primeira delas, que era Bella Marie Watts, nasceu no dia 17/11 de 2013 e era dado como uma criança doce, tímida, calma e muito ligada à mãe. Já 1 ano e meio após o nascimento da Bella, nasce a Celeste Catherine Watts, no dia 17 de julho de 2015, apelidada como Cici, e a partir de agora a gente vai tratar da Celeste como Cici também. A imagem dela é passada como uma criança mais enérgica, mais extrovertida, mais curiosa, tanto é que falam que existiam 2 modos da Cici. Ou ela estava dormindo, ou então ela estava basicamente colocando a casa abaixo. Ela era apelidada, inclusive, pelos pais como Furacão. E o sonho da Shannon sempre foi de constituir uma família e ter filhos. Só que por conta da condição do lúpus, ela sempre foi desencorajada, já que era uma condição, uma comorbidade que faz com que as gravidezes não acabem vingando. Então, assim que ela engravida da Bella e ela acaba tendo a Celeste posteriormente, aquilo que já era um sonho dela ter um filho, ter o segundo, fez com que ela ficasse radiante. Ela era uma ótima mãe. E esse sentimento delas com relação às meninas se intensifica ainda mais porque as duas tinham alguns problemas de saúde, como asma. E além da asma, no caso da Cici, ela também tinha uma alergia muito grave a oleaginosas. Então, a Shannon, ela sempre que estava junto com a filha, ela ia para algum lugar, algum restaurante, alguma coisa que fosse diferente da casa deles, ela andava com uma EpiPen. A EpiPen, ela é uma resposta de urgência rápida a reações alérgicas. E o organismo da Cici, ele era muito sensível. Então, mesmo que produtos que não continham oleaginosos, às vezes, se os produtos fossem produzidos, processados em empresas que faziam produtos que continham oleaginosos, mesmo que não fosse o que ela estivesse consumindo, o organismo da Cici ele podia não só detectar, como começar a reagir. O quadro alérgico dela era muito grave, então por isso que a Shannon andava com essa EpiPen, e os cuidados e o zelo que ela tinha com as duas filhas era muito maior do que se comparasse com algumas outras mães ali da região. E embora a Shannon fosse uma ótima funcionária, o Christopher também fosse um ótimo funcionário na Anadarko, eles tivessem as duas filhas, que era exatamente aquilo que eles sempre sonharam, mas por conta desses problemas de saúde, não só das meninas, mas a Shannon também teve que se submeter a algumas cirurgias, e lembrando que lá nos Estados Unidos não possui um sistema único de saúde, o SUS que a gente tem aqui no Brasil. Então, por mais que você tenha algum tipo de convênio médico, um plano de assistencial de saúde, ele não cobre 100% de tudo. Com essa quantidade de gastos médicos que eles tinham, bem como também os financiamentos estudantis que eles tinham também, em 2015 a família pede falência. Só que o processo de falência nos Estados Unidos, ele não funciona da mesma maneira com que ele funciona aqui no Brasil, tá? Você declara para o governo dos Estados Unidos que tudo que você recebe não é suficiente para que você arque com as contas mensais. Mesmo assim, eles continuam tendo uma vida dada como normal. Eles não perdem a casa, eles não perdem o carro da família, a vida deles continua a mesma coisa. Só que eles entram como se fosse numa espécie de recuperação judicial que a gente tem aqui no Brasil. Num contexto geral, do ano de 2015 até o ano de 2018, que é onde a gente realmente tem que adentrar, não acontece coisas extremamente relevantes. Então, a gente vai fazer esse salto desse ano até o ano de 2018,
para começar a adentrar um pouco mais na história, para que vocês consigam entender um pouco mais o contexto de tudo que se sucedeu até o dia 13 de agosto de 2018. Mas para que a gente entre no dia 13 de agosto, a gente vai ter que voltar um pouco mais para começar a contar algumas coisas que aconteceram alguns meses antes. Junho de 2018, onde no próprio Facebook, como eu tinha dito para vocês, que a Shannon era uma pessoa muito ativa, não só de mostrar essa parte do seu trabalho, de mostrar como que era a jornada do lupus e como era o seu entrosamento com as crianças, ela também falava bastante a respeito dos produtos da Level. E isso fazia com que muitas pessoas assistissem não só os vídeos que ela fazia, como as lives que ela fazia também. Em uma dessas publicações no Facebook, a Shannon aparece com uma câmera virada para a entrada da casa, a parte da entrada da cozinha. A Shannon aparece com uma camiseta escrita "Whoops, we did it again", que em tradução livre seria como "Whoops, nós fizemos de novo". E esse vídeo era para anunciar ao Chris a terceira gestação da Shannon e gravar a reação dele. Então, é um vídeo legal de assistir, de acompanhar. Você vê que ele fica animado, né, com a novidade. Ele pega o teste de gravidez que ela tinha feito. Então, estava tudo correndo maravilhosamente bem até aquele momento. Só que no mesmo mês em que a Shannon anuncia a gravidez do terceiro filho, o Christopher começa um caso extraconjugal com uma colega de trabalho chamada Nicole Kessinger, que era uma geóloga da Anadarko. Não existe muita informação a respeito da vida pregressa da Nicole, a não ser propriamente esse caso extraconjugal que ela começa com o Christopher em junho de 2018. Os dias vão passando e os encontros com a Nicole vai ficando um pouco mais frequentes. Existem fotos dos dois visitando um parque nacional dos Estados Unidos, e o Christopher, ele falava que embora ele não entendesse por que ele traía a Shannon, porque ele gostava, ele amava ela, ele tinha com a Nicole atividades que ele sempre quis fazer, que com a Shannon não dava, ou então ele falava que as opiniões dele eram validadas pela Nicole. Ele via dentro do relacionamento dele, a Shannon sempre foi aquela pessoa mais de pulso firme. Então ele se sentia, de acordo com as palavras dele, uma pessoa meio que invalidada, e ela era sempre a responsável por tudo. Então diz ele que mesmo não entendendo o porquê que ele tinha esse caso extraconjugal com a Nicole, ele sentia e tinha liberdades com ela, coisas que ele sempre quis fazer com a Shannon, só que ele nunca teve a permissão nunca conseguiu exercer. Enquanto esse caso vai rolando, a Shannon, que ainda continua uma pessoa muito presente nas redes sociais, posta não só as fotos das filhas, como o acompanhamento ali da gravidez, da gestação, e ela faz muitas declarações ao Christopher. Então, até um tempo atrás, o Facebook dela ainda estava ativo, e você entrando lá, você conseguia ver todas as declarações que ela tinha, todas as fotos que ela tinha, os vídeos que ela fazia com ele. Inclusive, no dia em que o Christopher ele grava as informações do celular da Nicole no celular dele, é o dia que a Shannon posta no Facebook um vídeo em que uma das filhas dele acaba cantando uma musiquinha falando que o pai dela é o herói, que o pai dela faz as coisas para que ela se torne uma adulta forte. Mesmo essa dinâmica do caso deles continuando, a Shannon, obviamente, não sabendo de nada, ela continua postando não só as declarações para o Christopher, mas também as informações da filhinha deles. Em julho de 2018, as meninas estavam em férias escolares, então a Shannon decidiu ir com elas até a Carolina do Norte e passar lá com a família, não só dela, como a família do Christopher também, para que elas consigam ver as netas, 5 semanas. Durante 4 semanas, elas passariam sozinhas no estado, e na última semana, o Christopher também iria para a Carolina do Norte, lá eles passariam essa última semana de férias, e depois dessa semana a família retornaria junta para Frederick, no Colorado. Existe bastante registro das crianças e da Shannon chegando até a Carolina do Norte, elas passando um tempo com os avós, principalmente maternos. Só que dentro dessa semana existe uma intriga muito maior entre a Cindy e a Shannon, onde, durante uma das visitas que a Shannon faria com as meninas na casa dos pais do Christopher, a Cindy ela acaba dando um sorvete para todas as crianças que estavam ali presentes, só que por conta da alergia da Cici, ela obviamente não entrega para ela, só que ela não acaba entregando nada que substituísse aquele sorvete que ela deu para as outras crianças. Então imaginem, todas as crianças ali com seu sorvetinho, enquanto que a Cici ficou sem nada. E a Shannon acaba percebendo também que não só essa parte do sorvete que não é entregue à Cici, como também a casa da Cindy possuíam produtos oleaginosos que a Cici não podia entrar em contato. E antes da Shannon fazer a visita com as crianças, ela entra em contato com a Cindy e pede para que a Cindy retire isso de sua casa, pelo menos do alcance da criança. A Cindy, ela parece que não gosta, não só da repreensão da Shannon, como ela também não gosta de ter que tirar as coisas do lugar habitual da sua casa. Juntando uma coisa com a outra, a Shannon e ela acaba tendo uma discussão muito feia. A Shannon acaba indo embora, né, e fala para ela que a Cindy não vai ver as crianças nunca mais, porque ela colocou a vida da filha dela
em risco, o que a gente vai ter que combinar aqui que realmente é verdade. Só que depois dessa briga, o Ronald, que é o marido da Cindy, pai do Christopher, ele acaba decidindo para que a família acabe tomando um pouco de distância da Shanann. E logo após essa incidência da briga, tanto a Cindy quanto a Shanann, ela entra em contato com o Christopher para contar o que aconteceu. Contam as versões delas da história. Só que por conta do risco real devido à alergia da Cissy, o Christopher acaba comprando mais a história da Shanann. Então ele dá uma repreendida na mãe e o contato dele com os pais também acaba ficando não tão bom assim. Pois bem, o tempo em que elas iam ficar sozinhas na Carolina do Norte chega ao fim, e aí vem o dia em que o Christopher chega também para passar essa última semana de férias com eles. Existe a gravação da chegada do Christopher ao aeroporto, que a Shanann ela faz a gravação dele interagindo com as filhas, só que desde esse primeiro momento, em que eles passaram 5 semanas separados, e você nota um distanciamento do Christopher, então ele não tem com ela uma aproximação sentimental, emocional. Ele a cumprimenta, mas não existe ali a demonstração de um amor romântico. E conforme o decorrer dessa semana, a Shanann ela vai percebendo que o Chris ele tá cada vez mais distante dela. Ele dormia no sofá, ele não segurava mais na mão dela, ele não abraçava, ele não a beijava. E existem as mensagens que ela mandava para os amigos relatando essas coisas. Até que em um determinado dia, ela decide confrontá-lo com relação a esse distanciamento. Ela pergunta o que havia acontecido, se existia mais alguém, né, que ele tinha tido um interesse ali, e ali ele revela que ele não quer o terceiro filho. É um grande choque para ela, porque imagina, ela tá grávida, ela já tem um relacionamento com ele, tem um casamento com ele, e percebe ali, vindo da boca dele, que ele não quer mais aquele filho. Então, devido ao impacto daquela informação, ela passa o restante daquela noite só chorando, e, claro, ela não consegue pregar o olho. No dia seguinte, o Chris, indo conversar com ela, ele pede desculpa sobre o que ele teria dito a respeito do bebê, e ele fala que ele vai dar um jeito, que ele acredita que existe alguma coisa que esteja acontecendo, sim, mas ele não sabe o que, ele só precisa colocar a mente dele em ordem. A Shanann, mesmo assim, fala que se for necessário de um tempo, ela está disposta a entregar esse tempo para ele, para que ele organize a vida, organize a cabeça, mas ele fala que não, ele não tem essa necessidade de fugir dessa responsabilidade da paternidade, só que ele precisa colocar as ideias dele em ordem. No dia 8 de agosto, a família inteira acaba retornando para casa, e posteriormente, 2 dias depois, a Shanann tinha uma viagem de negócios. Como ela era representante de vendas, a empresa, a Thrive, tinha um incentivo para os melhores promotores. Então, as pessoas que sempre batiam as suas metas, as pessoas que eram os melhores promotores das vendas dos seus produtos, tinham uma certa bonificação, por assim dizer, e eles viajavam muito para conferências em nome da empresa. Então, dia 10 de agosto, a Shanann voa para o Arizona, junto com os maiores promotores da empresa. E lá ela passaria 2 dias. Só que mesmo sendo um tempo muito curto, algo acontece entre ela e o Chris nesses 2 dias. Durante uma noite, ela acaba recebendo a notificação da operadora de cartão dos dois, mostrando que ali havia sido gastos em torno de $63 no local chamado Lazy Dog. É um restaurante que não fica nem na cidade deles. Então, entrando em contato com ele, perguntando da onde que era, se havia algum tipo de erro, um clone, uma fraude no cartão, ele acaba falando que deixou as crianças em casa com uma babá e que ele foi a esse bar para assistir um jogo, uma partida de futebol. E o Chris explica para ela que aquele valor é porque ele comeu um salmão e bebeu algumas cervejas. Então, a Shanann, mesmo desconfiada, ela vai até o site desse estabelecimento, encontra o cardápio, o menu, onde tem os valores, e ela começa a perceber que para dar aquele valor, ele teria que ter comido o salmão e ter bebido aproximadamente 9 cervejas. Então, o valor ali era muito distante do que o valor que ele costumava gastar, o que ele costumava beber. Então, acendeu aquela red flag na cabeça dela e ela começou a ter mais certeza ainda de que ele estaria, não só tendo caso, como naquela noite ele estaria acompanhado de alguém. Coisa que realmente ela não estava errada. Não só naquele dia no Lazy Dog ele estava acompanhado da Nicole, como naquele tempo também que ela passou na Carolina do Norte com as filhas, ele passou uma grande parte desse tempo com a Nicole. Não só indo para casa dela, como trazendo ela também para casa deles. Que a esse momento eu não sei se eu expliquei para vocês, mas a Nicole fala a todo momento em que ela não sabia que ele era casado. Desde o princípio, desde o momento que eles se conheceram, ela relata que ele havia falado para ela que eles foram para o Colorado, e quando ela pergunta quem são esses nós, ele acaba mostrando uma foto das filhas, e nessa foto também tá a Shanann. E ela pergunta quem é aquela mulher, ele fala que é a esposa dele, do qual ele já está em processo de divórcio. Então, por mais que seja um caso extraconjugal ali, até o presente momento é dado que a Nicole não sabia que ele era um cara casado. Ela fala que ele não só relata para ela que estava em processo de divórcio,
como estava morando dentro da mesma casa, porque eles estavam aguardando a venda dessa casa para posteriormente dividir o valor entre as duas pessoas. Pois bem, como a Shannon estava desconfiada a respeito do marido dela, então ela acaba falando para as pessoas que estão ali na conferência que ela não está passando muito bem, então ela decide ir deitar. O referido dia seguinte é o dia que ela retornaria para casa. Durante o tempo que ela estava no aeroporto, ela faz mais um post no Facebook falando que ela estava muito animada para voltar para as filhas dela e voltar também pro Chris. Mas quando ela vai procurar o perfil dele para marcá-lo no Facebook, a rede social não encontra o perfil. Pesquisando por cima, ela percebe que o Chris excluiu a sua conta do Facebook. O voo dela, que estava previsto para chegar na noite do dia 12, acaba chegando na madrugada do dia 13. Ele tem um atraso de aproximadamente umas 4 horas. Sendo assim, em torno das 2 horas da manhã, existem imagens da câmera frontal da entrada da casa, mostrando a Shannon saindo do carro da Nicole Atkinson, que era amiga dela, que era funcionária da Thrive, deixando a Shannon em casa. A câmera ela acaba captando todo esse momento, desde quando ela sai do carro até o momento que ela entra na sua casa. No dia seguinte, a Shannon, por conta do desconforto dela e por ser rotina ali, por conta da gestação, ela teria uma consulta com um obstetra. E durante o período da manhã, a Nicole Atkinson, que era aquela amiga dela que trouxe ela do aeroporto até em casa, começa não só a mandar mensagens perguntando como que tinha sido a consulta, como que a Shannon estava, como que o bebê estava, como ela começa a ligar para a Shannon, porque as mensagens não eram respondidas. Então, conforme elas não obtinham respostas nem das mensagens e nem das ligações, ela decide ir até a frente da casa da Shannon e ligar para a polícia para pedir uma verificação de bem-estar. Esse procedimento policial é bem comum nos Estados Unidos. Você pode ligar para o 911 e pedir uma solicitação de verificação de bem-estar de qualquer pessoa, um vizinho, um amigo, um parente. E aí, nesse momento que o documentário ele acaba ficando muito mais real e mais imersivo, porque a partir do momento que a polícia chega, uma boa parte do documentário ele é gravado com as body cams, que são aquelas câmeras presas ao corpo do policial. Então, mostra o policial chegando, conversando com a Nicole, você percebe que ela está bem afobada, que ela está bem preocupada, porque ela não consegue nenhuma resposta da Shannon. Ela relata para os policiais que ela teria entrado em contato com o Chris e não obteve também nenhum tipo de resposta. Então, até aquele presente momento, ela não sabia nem como que estava a Shannon e onde estavam as crianças. Como não teve nenhum indício que houve um crime naquela casa, a polícia não tem a autorização para adentrar de uma maneira sem ter a autorização do dono. A esse momento, a polícia acaba ficando de mãos atadas ali e é obrigada a tentar um contato ali incessante com o Chris para que ele autorize a entrada da polícia na casa ou para que ele retorne da onde ele está, para que ele abra a casa para que a polícia consiga adentrar e procure pela Shannon e pelas crianças ou comece a procurar alguns indícios do que poderia ter acontecido. A polícia consegue entrar em contato com o Chris pelo telefone e lá ele não autoriza a polícia a entrar. Ele pede para que eles esperem, aguardem em torno de uns 10, 15 minutos que ele vai fazer o retorno da onde ele estava até em casa e aí sim ele abre as portas para que os policiais possam entrar. É capturado também o momento em que o Chris regressa para sua casa, o momento em que ele adentra a residência pela porta da garagem, e aí, aproximadamente depois de uns 5 minutos, é onde ele vai até a porta de entrada e autoriza para que a polícia adentre e procure não só pela Shannon, como também pelas meninas. Dentro da residência, não só a polícia, como a Nicole, acabam percebendo alguns sinais que, embora as meninas não estejam, dentro de casa, elas passaram por lá. Elas não estão presentes, mas as coisas pessoais delas sim. Então, por exemplo, a Shannon tinha que tomar alguns medicamentos, então foi encontrado a bolsa da Shannon dentro de casa com os medicamentos dentro, inclusive com a EpiPen da reação alérgica da Cici, caso fosse necessário. A aliança da Shannon foi encontrada na mesa de cabeceira ao lado da cama e o celular dela desligado também. E a polícia, assim que liga o aparelho, pergunta para ele qual que era a senha de desbloqueio. E ele fala que não sabe. A Nicole prontamente fala que ela sabe, ela coloca a senha no aparelho da Shannon, faz o desbloqueio. E depois de ligado, o aparelho começa a receber as atualizações das chamadas perdidas e das mensagens que não foram respondidas. E lá tinha não só as mensagens da Nicole, como tinha de uma outra amiga dela, como tinha propriamente do Chris, tentando entrar em contato com a própria esposa e não obtendo resposta. A polícia entra no quarto das meninas e ali percebe que não só as meninas não estão lá, como os paninhos que elas costumavam dormir também não estão. Então, a partir desse momento, como tem uma mulher gestante e as suas 2 filhas menores de idade desaparecidas, é emitido um Amber Alert, que é um alerta de criança desaparecida. As pessoas que estão presentes no território dos Estados Unidos recebem não só os SMS, como as placas de LED presentes nas rodovias acabam recebendo também as informações dos menores desaparecidos. Mesmo com o alerta Amber, a polícia acaba batendo na porta dos vizinhos, perguntando se eles sabiam de alguma coisa, se eles haviam visto
ela saindo, entrando, alguma coisa de suspeito na casa. Isso também é mostrado pelas body cams, parando também motoristas na rua para entregar o folheto com relação às informações das desaparecidas, não só das crianças, como também da Shanann. Dando uma olhada nas casas da vizinhança, a polícia acaba percebendo que uma dessas casas, um desses vizinhos possuem câmeras de segurança. Então a polícia e o Chris, eles vão até o Nathan, que é esse vizinho, e eles perguntam se pode dar uma verificada ali nas câmeras para ver se existe algum tipo de imagem, gravação que tenham pego, não só a Shanann como as meninas também. O vizinho já vendo aquela movimentação estranha e sabendo do desaparecimento da mulher com as duas filhas, ele acaba separando para a polícia ver as imagens que captam algum tipo de movimentação vindo da casa do Chris. E nesse momento acaba acontecendo uma coisa muito estranha. O Chris vira pro Nathan e pergunta para ele: mas a sua câmera não fica virada para sua casa? E o Nathan fala que geralmente sim, só que desde o sábado daquela semana a câmera dele estava virada para a casa do Chris, mas ele não sabe dizer o porquê. Não tinha como saber para qual direção a câmera da casa do Nathan estava apontando. Ela ficava dentro de uma cúpula, de um domo escuro, então quem estava de fora não sabia para qual direção que aquela câmera apontava. Enquanto eles estão passando aquelas imagens, sabendo o que está acontecendo, é visto o Chris manobrando a caminhonete, colocando na entrada da garagem em torno de umas 4h50 da manhã, mas desde esse momento não é visto mais nenhum tipo de movimentação na casa, nem ninguém entrando e nem ninguém saindo. A polícia pergunta para ele por que ele estava manobrando o carro e o que ele estava fazendo. O Chris então responde que como ele trabalha com materiais pesados e coisas ali que valem um certo dinheiro, ele não se sente à vontade de deixar o carro na rua com aquelas coisas. Então ele faz esse processo todos os dias. Ele carrega e descarrega o carro com os materiais ou as ferramentas de trabalho dele. Nisso, o Nathan, o vizinho, ele acaba falando que ele nunca viu o Chris fazer esse tipo de coisa. E o Chris acaba ficando sem ter o que falar. O Chris acaba pedindo uma licença não só para o Nathan, como para os policiais também, e começa a sair da casa do Nathan. E aí o policial fala pro Chris que ele pode sair, só que ele vai antes conversar com o Nathan para pegar algumas informações dele, já que ele estava ajudando a polícia cedendo as imagens das câmeras de segurança da própria casa. Nesse momento em que o Nathan começa a falar para a polícia que o Chris não está normal, que o comportamento dele não está habitual ao que ele geralmente é. O Nathan fala que o Chris é um cara muito quieto, então ver ele inquieto, se mexendo assim, é uma coisa que deixa ele extremamente desconfiado. A polícia ainda tenta dar uma acalmada na situação e fala, mas pensa pelo lado dele, ele tá com a esposa e com as duas filhas desaparecidas, e a esposa dele tá grávida. Você não acha que é meio normal, ele tá um pouco mais agitado? Aí o Nathan fala, pode ser, mas para mim, o fato dele estar dessa maneira me levanta muitas dúvidas. E também é uma dúvida apontada pela amiga da Shanann, a Nicole Atkinson, que foi aquela moça que pediu para que a polícia comparecesse na casa da amiga. Durante um curto período de tempo, esse caso se tornou extremamente midiático nos Estados Unidos, não só por conta do alerta Amber, como canais de televisão começaram a aparecer também na frente da casa do Chris, pedindo para que ele cedesse algumas entrevistas. Ele cedeu essas entrevistas para essas pessoas, respondendo às perguntas dos jornalistas, e é a partir desse momento em que as entrevistas e o desaparecimento são divulgados pela mídia, em que a Nicole Kessinger, que no caso é a amante do Chris, aparece na delegacia, se apresenta como namorada do Chris e fala que essa situação para ela é muito estranha, porque ela não sabia que ele estava casado, como a esposa que estava grávida também está desaparecida. A polícia coleta as informações dela e pergunta para ela se ela estaria disposta a deixar o celular dela para fazer uma perícia. Ela fala que sim, só que antes dela entregar o celular de fato aos policiais, ela acaba apagando todas as mensagens que ela tem com o Chris. O que isso, embora seja estranho, ela fala que é porque ela pegou tanto nojo dele porque ela percebeu ali naquele momento em que ela foi enganada. Ele não estava num processo de divórcio. A esposa dele grávida era um demonstrativo para ela de que o relacionamento dos dois ainda estava funcionando, que de alguma maneira eles estavam juntos. Então, como ela se sente enganada, ela decide excluir os dados, as mensagens que ela tinha do Chris do celular dela. Ela fala que ela está muito preocupada com o desaparecimento das crianças, com o desaparecimento da esposa. Ela fala que ela não sabia, né, que ele era casado e não sabia quem ela era. Mas durante a perícia no celular da Nicole, eles percebem que em novembro do ano anterior, ela fez algumas pesquisas com o nome da Shanann na internet. Então acende um alerta porque nesse momento a polícia descobre que ela sabia sim quem era a Shanann. Também no histórico de pesquisa do celular dela, ela pesquisa sobre o vestido de noiva, só que ela pesquisa também sobre um caso que chama Laci Peterson. E eu não sei se vocês conhecem muito desse caso, mas era de uma moça grávida que sumiu também nos Estados Unidos e posteriormente o marido dela foi acusado pelo assassinato não só dela, como a interrupção e a morte do bebê também. E esse caso só foi descoberto porque quem ajudou a polícia a pegar esse homem, o marido da Laci,
foi a amante dele, que era a Amber Frey, que era uma mulher que tinha sim um caso extraconjugal com o Scott, que é o marido da Lacey, só que ela consegue comprovar para a polícia que ela não sabia de absolutamente nada. E o Scott só foi preso por conta de uma ajuda da Amber. A polícia acaba encontrando também no celular da Nicole pesquisas a respeito da Amber Frey. Com essas informações da Nicole, a polícia decide então levar o Chris para responder algumas perguntas na delegacia. O processo todo foi gravado e ele está anexado no documentário. E lá na delegacia, a agente Tammy Lee pergunta para o Chris se ele aceita se submeter a responder algumas perguntas fazendo o teste do polígrafo, o famoso detector de mentiras, e ele aceita. Ele vai começando a responder algumas perguntas, a agente ela para o questionamento e pede para que ele se acalme, porque ela não está conseguindo obter nenhum tipo de informação, ela não está chegando a nenhum resultado conclusivo. Ele tem que se acalmar e aí começam as perguntas novamente. Após finalizarem o teste, a agente Tammy sai da sala e deixa o Chris sozinho. E no retorno dela, ela acaba falando pro Chris que não só ela decide voltar para conversar com ele sobre os resultados, como ela traz um outro agente também. E lá ela revela para ele que ele não passou, que ele não foi franco com ela e que naquele momento ele estaria pronto para falar a verdade. Ele rebate falando que ele não havia mentido, que ele falou tudo que ele se lembrava. E o Greyhound, que era o agente homem que estava acompanhando essa parte, fala pro Chris, chega, já foi, já acabou, você quer conversar, eu sei que você já está na hora, você está pronto para falar. A gente teme, ela acaba dando uma incentivada no que ele fala. Eu sei que desde o momento que você chegou aqui, você quer falar para a gente, então já está mais do que na hora. Você ainda é o pai das suas filhas, então a gente só quer ajudar não só você, como tirar elas da onde elas estão. Conta pra gente o que aconteceu. E o Chris parece que ele começa a entrar num certo pânico. Para de responder aos policiais e pergunta para eles se podem trazer o pai dele para que ele converse dentro da sala de interrogatório, onde a polícia consente e traz. Quando o Ronnie chega e senta do lado do Chris e começa a conversar com ele sobre o que teria acontecido, o Chris acaba falando pro próprio pai que ele tá cansado, que ele não sabe mais o que dizer para a polícia, porque na realidade ele sabe o que aconteceu, tanto com a Shanann quanto com as crianças. Nisso, o pai do Chris acaba perguntando o que havia de fato então acontecido. O Chris fala para o pai que ele viu a Shanann matando as filhas pela babá eletrônica e como ele havia surtado, ele partiu para cima dela, havia estrangulado e a matado também. Como a sala de interrogatório é tudo gravado e o áudio é captado, os agentes, após essa confirmativa do Chris, eles adentram na sala, passam assim, tipo, a mão nas costas dele como se fosse um afago, para que servisse de incentivo para que ele continuasse contando a história dele. E depois que ela regressa do aeroporto, eles acabam tendo uma conversa calorosa sobre um possível processo de divórcio. E ela, não aceitando o processo do divórcio e com raiva dele, fala para ele que ele jamais vai ver as filhas novamente. E que, nesse momento, ela teria ido e matado as meninas. E quando ele olha pela babá eletrônica, ele percebe o que a Shanann estaria fazendo às próprias filhas, acaba surtando e vai para cima dela para estrangular. Acaba falando que levou o corpo dela e o das meninas até próximo do poço de petróleo da onde ele trabalha e jogou o corpo das meninas dentro dos tanques de petróleo e o corpo da Shanann foi enterrado próximo a esses tanques. Ele relata também que ele não havia feito nada com as meninas e o que ele fez foi uma resposta do que a própria esposa tinha feito. Como esse caso estava muito inflamado na época, a família da Shanann começou a receber inclusive ameaça de morte, porque era passado para as pessoas que quem havia matado as crianças foi a Shanann. Então nem a família dela teve paz nesse momento. E para evitar de ver fotos dos corpos, como havia tudo acontecido e uma possível reconstituição do caso, a família da Shanann acaba oferecendo para o Chris um acordo onde não estaria na mesa, não estaria em jogo a pena de morte, mas a pena de prisão perpétua para que ele se declarasse culpado, não daquela versão que ele deu para a polícia, mas de todos os homicídios. É responsável pelo assassinato da Shanann, pelo assassinato do bebezinho que estava na barriga dela, que a essa altura sabiam que era um menino que se chamaria Nico, pelo assassinato da Bella e pelo da Celeste, assim como a interrupção ilegal da gravidez da Shanann. Para escapar da pena de morte, então o Chris ele acaba aceitando esse acordo, ele acaba se declarando culpado de todas essas acusações, então não existe mais um julgamento. Iria para o tribunal para ouvir a sentença que ele receberia, assim também como uma declaração da família das vítimas e uma declaração da família dele também. E é uma coisa muito impressionante porque você vê o quanto é doído para a família da Shanann estar lá na frente falando o que aconteceu, como que era para eles, o fato da existência de vídeos onde as filhas falavam que amavam ele. Obviamente é muito doído para eles porque eles perderam não só a filha
como perderam os 3 netos também. E perderam também o genro, porque a partir daquele momento também o Chris com certeza havia morrido para ele. Porque a família dele só não estaria mais ali porque o próprio pai provocou a morte de todo mundo. E você percebe que o Chris ele não olha na cara de ninguém em nenhum momento. A família dele também tem direito a prestar uma declaração. A mãe dele vai até o microfone para falar e, assim, dá raiva. Ela fala que ela não entende como que uma catástrofe dessa tenha acontecido, ela não entende como que ela tem força para estar ali, e aí no final de tudo ela fala que ela ama o filho dela e que ela perdoa ele pelo que ele fez. O juiz Marcelo, que é o que preside aquela sessão, pergunta então pro Chris se ele quer dar alguma declaração. O Chris ele nega, fala que ele não quer falar nada. Ele fala que no tempo de carreira dele, ele nunca viu uma coisa tão cruel quanto essa, que qualquer coisa que não fosse a pena máxima e seria um desrespeito ao caso, às vítimas e aos familiares. Então ele pede para que respeitosamente conduzam o culpado para que ele cumpra 5 prisões de prisão perpétua sem liberdade condicional. Com a finalização da investigação e do inquérito policial, a versão que a polícia apresentou para os fatos foi a seguinte. A primeira história que o Chris apresentou para a polícia, de que foi a Shanann responsável pelas mortes, foi completamente descartada, pois não havia indícios disso. Mas haviam indícios que a partir do momento em que o Chris conhece a Nicole Kessinger, que era a amante dele, ele começa a tramar um plano contra a própria família. E para ter essa nova vida com a Nicole, ele não poderia ter no seu histórico uma ex-esposa e 3 filhos. A história que a polícia diz é que ele mata todo mundo e torce para dar certo, para ele assumir uma nova identidade. Porque durante a investigação há indícios de que no dia do desaparecimento das crianças e da Shanann, o Chris teria entrado em contato com a escola das crianças, não para avisar que elas não compareceriam, mas para cancelar a matrícula das crianças. E também no celular dele foi encontrado conversas com o corretor de imóveis do casal, onde todas as mensagens que o corretor enviava para o Chris, ele enviava para a Shanann. E como a Shanann obviamente não respondia, o corretor perguntava para o Chris aonde que a Shanann estava e por que ele não estava respondendo as mensagens dele. E aí o Chris ele acaba explicando que provavelmente porque ela estava ocupada com as crianças, por conta de trabalho, só que essa conversa com o corretor é dada porque o Chris tenta vender a casa do casal. Então a polícia acaba mostrando vários indícios que não só foi um crime executado inteiramente pelo Christopher, como também foi um crime totalmente planejado. Mas essa informação da escola das crianças e da venda da casa do casal só aparece depois que a família da Shanann oferece o acordo pro Chris e ele aceita. Porque se não tivesse aparecido depois do acordo, ficava escancarado ali para todo mundo que queria ver que o Chris não só planejou, como ele executou a família inteira. Um tempo depois que ele estava preso, em torno de 4 meses depois de encarceramento, ele opta por ceder uma entrevista da cadeia. E lá nessa entrevista, que durou em torno de 4 a 5 horas, ele acaba confessando o que de fato teria acontecido. Só que, mais uma vez, essa é uma das versões, mas dizem ainda que, embora seja mais próxima da realidade, não é 100% verdadeira. Nessa entrevista, ele acaba falando que quando a Shanann retorna do aeroporto, ele acaba decidindo ter um envolvimento sexual ali com ela para saber se ainda existia algum tipo de sentimento que ele nutria por ela, e depois dessa relação ele acaba percebendo que não. Fala para ela que decide se separar, que nesse momento ele não sabe por quê, mas ele teria ido para cima dela e começado a apertar o seu pescoço. Ela estaria de bruços, então ela não apresentaria nenhum tipo de resistência e não teria nenhum tipo de marca no corpo do Chris, porque ela não conseguia segurar e nem arranhar ele pela posição em que ela apresentava. Só que durante o processo da esganadura, uma das filhas do casal acaba entrando no quarto do casal e perguntando o que tinha de errado com a mãe dela. O Chris acaba ficando meio assustado com o fato da presença da filha ali. Fala para a menina que a mãe não estava se sentindo bem e que levaria ela para o hospital. Então enrola o corpo da Shanann num lençol, acaba colocando na caminhonete, acaba colocando as crianças também, cada uma nas suas respectivas cadeirinhas dentro do carro, e decide ir em direção aos poços de petróleo da Anadarko. E durante esse trajeto ele fala que não conseguia pensar em nada, ele não perguntava das filhas, ele colocou uma música do Metallica, Battery, no último volume e foi escutando ela em looping até chegar no local. Ele fala que ele vê as crianças alternando entre chorando, se abraçando, dormindo e tentando alcançar e tocar no corpo da mãe que estava no assoalho do carro a esse momento. Depois de uns 40, 45 minutos de trajeto, ele tira as filhas do carro, sobe as escadas dos tanques de petróleo com elas, usando o paninho que elas dormiam, ele priva as duas de oxigênio e joga o corpo das duas dentro do tanque de petróleo. Tanto é que enquanto ele faz isso com a Cici, a Bella tá assistindo a tudo. E assim que ele joga o corpo da Cici no tanque de petróleo, a Bella pergunta para ele se a mesma coisa que aconteceu com a Cici aconteceria com ela. Então ele relata que as últimas palavras da Bella foram: "Papai, não". E aí, em seguida, ele priva ela de oxigênio também e joga o corpo dela dentro do tanque de petróleo. E que após jogar o corpo das meninas dentro dos tanques, ele foi até a caminhonete,
pega o corpo da Shanann enrolado no lençol e próximo desses tanques ele cava um buraco e acaba colocando o corpo dela lá dentro. E durante as investigações, um drone policial no local ali em que ele havia enterrado o corpo da Shanann encontra um lençol jogado, que foi o lençol que ele enrolou o corpo da própria esposa. Ele relata também nessa entrevista que ele se arrepende muito do que ele fez, que ele tem na cela dele foto das filhas e foto da Shanann, que ele pede perdão. Ele fala que ele não tinha percebido que o relacionamento dele era tão ruim até ele conhecer a Nicole. Ele abstém a Nicole de qualquer responsabilidade do crime. Ele fala que ela não tem absolutamente nada a ver com o que aconteceu, que tudo que houve foi em decorrência das ações dele, que se ele não tivesse conhecido a Nicole, ele jamais teria percebido o quanto o casamento dele era ruim, de acordo com as palavras dele. Essa entrevista foi tão extensa e acrescentou tantos detalhes ao caso que só o fato de existir essa entrevista fez com que o processo fosse anexado mais 31 páginas. E que, embora os fatos não tenham sido 100% precisos e verdadeiros, é a versão um pouco mais próxima se comparado com aquela primeira versão que ele havia dado para a polícia. Depois dessa entrevista, ele não cedeu nenhuma outra. Então, até onde a única coisa que a gente sabe, a única coisa que a gente tem certeza é que ele vai continuar cumprindo a sua pena, cumprindo seus dias de prisão, já que a sua condenação é de 5 prisões perpétuas sem a liberdade condicional, mais 48 anos de reclusão em regime fechado. Dando um ponto de vista meu, né, de fora, de todo esse caso, eu não só concordo com a polícia que foi uma coisa totalmente planejada, foi uma coisa executada por ele. Ainda tenho um pouco de dúvida a respeito da Nicole, porque ela deu algumas informações divergentes ali para a polícia, falou que não conhecia a Shanann, e aí foi visto que ela pesquisou o nome dela meses antes, ela pesquisou sobre a Amber Frey, que foi aquela mulher que ajudou na solução do caso da Laci Peterson. Embora não tenha nada concreto sobre ela, eu ainda tenho um pouco de dúvida, um resquício de dúvida a respeito do envolvimento dela. E eu acredito que o Chris ele não tenha se arrependido do que ele fez, ele só se arrependeu de ter sido pego, se arrependeu de não ter elaborado alguma coisa mais sofisticada e ter sido preso pelo que aconteceu. Até porque houveram outras versões sobre o que teria acontecido, e uma dessas versões fala que ele tinha certeza, sim, que ele ia matar as filhas, e que ele sabia que naquela noite que estaria colocando as filhas para dormir, seriam a última noite que eles colocariam o anjinho dele para dormir. Assim como ele está vivendo uma vida tecnicamente normal, né? Ele recebe cartas das pessoas do lado de fora. Inclusive, existem sistemas que você consiga conversar com detentos americanos. E por ser um cara bem apessoado, por ser um cara que não é considerado feio, o Chris recebe muitas cartas, principalmente de mulheres que falam que acham ele atraente, que acham ele bonito, que perdoam ele pelo que ele fez com a família. Até juras de amor ele recebe dentro da cadeia. Então, esse tipo de coisa vindo de uma pessoa que não se arrepende pelo crime hediondo que fez, pela coisa horrorosa que fez com a própria família, e visto também que recebe muita carta de admiradora, então eu acho bem difícil um sujeito desse ter algum tipo de arrependimento genuíno. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje, que vocês tenham gostado da minha narrativa. Se vocês tiverem alguma indicação de caso, por favor, deixem para mim aqui nos comentários. Nós ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo e até a próxima.